Vamos lá, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje o pedido da defesa de Braga Neto e manteve por unanimidade a prisão do general por tentativa de golpe de Estado. Aliados de Bolsonaro já trabalham com a previsão de que ele também será preso ainda neste ano, logo após o julgamento, e prometem reagir com uma campanha, inclusive, internacional. As informações são de Luciana Amaral. Interlocutores de Jair Bolsonaro dizem que já esperavam um processo acelerado. Mesmo assim, a rapidez surpreendeu. O cenário é tratado nos bastidores como um massacre do Supremo Tribunal Federal. Apoiadores do ex-presidente acusam o STF de adotar um rito processual com uma trajetória atípica, nunca vista antes. Como exemplo, citam que a denúncia foi apresentada numa terça-feira à noite e que a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teve o sigilo retirado no dia seguinte. Também citam a manifestação da PGR no mesmo dia das últimas apresentações das defesas dos denunciados. Além disso, a liberação do julgamento por Moraes, relator do caso, foi no mesmo dia. E horas depois, o Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo, agendou o julgamento. Bolsonaristas comparam o momento atual com a denúncia do mensalão contra expoentes petistas. Foram 7 anos entre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os 40 envolvidos no caso, em 2007, e a conclusão do julgamento, em 2014. Diante desse cenário, o entorno de Bolsonaro avalia um giro internacional. A estratégia é semelhante à adotada por Cristiano Zanin, hoje ministro do STF e, à época, advogado de Lula. Em 2016, Zanin foi até o Comitê de Direitos Humanos da ONU em Genebra apontar o que classificava como uma cruzada por parte do então juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato contra Lula. No caso de Bolsonaro, fontes próximas ao ex-presidente apontam que a velocidade do processo embute um risco grande de clamor social contra a corte, que o STF estaria ignorando. Isso porque o governo Lula enfrenta o pior momento em termos de popularidade. A oposição também afirma ter votos suficientes para aprovar uma anistia não só aos investigados do 8 de janeiro, mas também ao próprio Bolsonaro. Professor, os nossos colegas do Globo fizeram há umas 2 semanas, e eu fiquei com essa informação na cabeça, um belo trabalho jornalístico, que é um levantamento que mostra que uma ação penal no Supremo Tribunal Federal costuma durar 39 semanas. Esta ação penal deste núcleo da trama golpista, que está o Bolsonaro, o Braga Neto, deve durar 6 meses. Tem razão Bolsonaro de chiar e de reclamar neste caso? Parece-me que não, Caio. Em verdade, se nós somarmos todos os prazos havidos na Lei Processual Penal, no Código de Processo Penal, para o trâmite das ações penais, nós totalizaremos pouco mais de 80 dias. É que nós sabemos que a dificuldade da instrução probatória, a dificuldade da realização prática do processo, leva a que processos penais levem meses, às vezes até anos. Mas, em verdade, a busca do legislador é pela celeridade. E quando se fala aqui especialmente do caso do Supremo Tribunal Federal, é bom dizer, Caio, que embora o Supremo Tribunal Federal tenha competências originárias em ações penais originárias, é bom dizer o que é isso, aquelas ações penais para processar pessoas com prerrogativa de foro, que começam e terminam no próprio Supremo Tribunal Federal. E apesar de o Supremo Tribunal Federal ter esse tipo de competência desde o começo da República, quando ele foi criado, desde lá da Constituição de 1891, a prática dessas ações é muito recente, Caio. Então, o mensalão foi praticamente um começo do julgamento das grandes ações penais originárias. E de lá para cá, o Supremo Tribunal aprendeu muito, ganhou velocidade, ganhou expertise, ganhou tecnologia de processamento. E, além disso, no caso da ação penal do mensalão, nós tínhamos ali 37 acusados, mas acusações distintas entre eles. Dessa vez, não. Nós temos 34 acusados nesse primeiro lote, 8 acusados com mesma classificação penal, acusação pelos mesmos crimes, de abolição violenta do Estado de Direito, de tentativa de golpe de Estado, de organização criminosa armada,
de dano qualificado e de deterioração do patrimônio cultural. Então, para o Supremo Tribunal é mais fácil julgar todos eles porque as imputações foram exatamente as mesmas. E isso faz com que talvez o processo possa realmente ser concluído esse ano. Agora, professor, o fato de ser uma ação desse porte, envolver um ex-presidente da República que se posiciona como candidato a presidente em 2026, que é a principal liderança da oposição ao governo Lula, isso, de alguma maneira, isso impacta na avaliação do Supremo de que se precise fazer um julgamento rápido para tirar isso da frente? Isso pode justificar o fato de ter um impacto político, claro e evidente neste caso, justifica a velocidade que está sendo dada? Caio, é inescapável que o Supremo Tribunal Federal será julgado, porque ele já tem sido julgado e ele se tornou um ator político nas últimas décadas no Brasil. Então, fatalmente, no meio desse extremismo discursivo, nós estaremos diante do Supremo Tribunal Federal no banco dos réus, de certo modo. Mas o tribunal não pode pensar nisso, porque ele é uma corte jurisdicional. Ele tem que pensar em fazer um bom julgamento, justo, neutro, imparcial, num tempo razoável. O que me parece que está realmente na mente dos ministros do Supremo Tribunal Federal é a preocupação, não com 2025, mas com 2026. O Supremo Tribunal Federal não há de querer que esse julgamento se estenda até 2026 para que ele não sirva de pretexto, de propósito eleitoreiro, nem por um lado, nem pelo outro, nem pela esquerda, nem pela direita. Essa é a razão maior pela qual eu acredito que os esforços serão no sentido de que o julgamento termine até dezembro de 2025, no mais tardar começo de 2026. Ô, Léo, como que o Supremo vai sair desse julgamento? Provavelmente mal. E aí eu entendo que, e respeito, claro, toda a opinião especializada, isso traz uma luz que a gente, que somos leigos, não temos. Mas, do outro lado, o leigo ele tem uma questão que é legitimidade do processo. E a ilegitimidade é aceitação. Me parece que o que vale, né, para essa situação política, que o professor destacou, que o próprio Supremo se colocou, né? Aliás, tem uma entrevista essa semana do professor Fernando Limonge, da USP, onde ele fala dessa coisa que o Supremo se atribuiu de tutelar o sistema político, né? Onde, em 2018, ele retira o presidente Lula do pleito, e para 2026 provavelmente vai retirar o ex-presidente Bolsonaro também, e se atribui esse papel. O segundo semestre do ano passado manteve todo o orçamento suspenso. Então, ele criou uma condição para ele, uma condição política, né? E aqui eu acho que vale uma coisa que é a seguinte, não basta, a questão da mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer. Então, acho que as questões relacionadas ao julgamento na turma e não no plenário inteiro, né, em função da sua dimensão, a não existência de uma segunda instância, ao fato de você ter ali juízes que claramente atacaram politicamente, né, o ex-presidente Bolsonaro, que estavam em polos diferentes e que não tem problema em se declarar impedido, a manifestação antecipada de posicionamentos. Então, eu acho que esse julgamento ele tem um vício de origem, que é o fato do STF ser a vítima, né, do crime, e não apenas no CNPJ, na pessoa física, né? Muitos dos ministros acreditam que se o Bolsonaro, se o 8 de janeiro ali tivesse levado um suposto golpe, eles estariam hoje na cadeia. Então, isso provavelmente não tem solução, né? Assim, você vai ter sempre esse processo de suspeição aos olhos do leigo. Agora, que o STF poderia, né, a partir de algumas medidas, como, por exemplo, a colocar esse julgamento para o plenário, ter cuidado em algum nível de revisão, né? Enfim, ter medidas para tornar esse julgamento politicamente parecer mais honesto, né, aos olhos das pessoas. Me parece que o STF tem sim a possibilidade de avançar em melhorar essa situação, mas tem dificuldade de fazer isso. A Jussara queria perguntar alguma coisa para o professor.
É isso, vou pegar até o gancho aqui da fala do Léo e perguntar ao professor justamente sobre essa questão do julgamento na primeira turma. Boa parte das defesas questionou justamente isso, pediu para que o caso fosse levado ao plenário. Queria lhe ouvir sobre isso, professor. Qual a sua opinião desse julgamento na primeira turma e se ainda há chance desse julgamento ir a plenário? Jussara, é importantíssimo o seu questionamento, porque há questões técnicas que delimitam isso, não foi só vontade política. Essa competência para as ações penais originárias, repito, as ações penais decorrentes do foro especial por prerrogativa de função, que levam autoridades diretamente a serem julgadas pelo Supremo Tribunal, sem passarem pela primeira instância ou por outro tribunal, essas ações penais, até um certo momento da história recente, eram de competência do plenário do tribunal. Foi assim com a ação penal do Mensalão, recordam-se? 37 réus, durou anos a ação penal e só no julgamento o Supremo Tribunal levou 6 meses. Quando isso aconteceu, sobrestou-se toda a pauta do controle de constitucionalidade das leis, que é a principal pauta do Supremo Tribunal Federal, diga-se. E o Supremo se debruçou sobre a ação penal 470, a ação penal do Mensalão, gastando 6 meses de suas atividades. Com base essa espécie de trauma que aconteceu na Suprema Corte, houve uma alteração regimental, fixando grande parte das ações penais originárias para as turmas, não mais para o plenário, embora algumas permaneçam no plenário. Foi isso que fez com que essa nova ação penal, recentemente movida em desfavor do ex-presidente Bolsonaro e de seus assessores imediatos, fosse para a primeira turma e não para o plenário. Então, tem uma razão técnica. Agora, para terminar de te responder, Jussara, sim, há a possibilidade, que é duvidosa, que é controvertida, mas a possibilidade de algum ministro, mediante destacamento do processo, pedir a remessa ao plenário da Corte, o que não aconteceu ainda e eu quero crer não acontecerá. Eu acredito que o Supremo Tribunal manterá a autoridade do novo dispositivo do regimento, conferindo competência à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao que o próprio Leonardo dizia, e eu não discordo da opinião dele de que, de fato, o Supremo se tornou um ator político, é preciso notar que não tem havido erros de processamento. Talvez haja um pecado originário sobre a competência jurisdicional. Até hoje, muitos juízes discutem se crimes políticos contra a ordem constitucional e o Estado de Direito realmente são da competência do Supremo Tribunal, neste caso, ou se seriam da competência da Justiça Federal. Mas aí é um assunto longo para uma outra oportunidade. Eu tenho a impressão que a ideia do Supremo é fazer com que Bolsonaro não seja um player político em 2026, porque a gente sabe que ele tem esse interesse de registrar a candidatura mesmo estando preso, colocar um filho de vice. Então, quanto antes ele tira ele desse cenário, facilitaria ainda mais, talvez, uma composição no campo político da direita, dele ungir, dele direcionar esse apoio político para algum aliado, de repente o governador Tarcísio aqui, ou alguma outra político de direita, unificando o campo da direita. Eu tenho essa impressão, mas eu queria ouvir a Jussara, que trafega muito bem ali nesta cobertura, neste campo ali entre os bolsonaristas. Bolsonaro vai até o fim, mesmo preso? Olha, é a expectativa dele, mas é uma construção, Caio. Enquanto o ex-presidente mantém a candidatura dele viva, essa possibilidade que ele disse, como ele disse essa semana, né? Eu que vou disputar em 2026 a presidência e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, vai disputar a reeleição. Quando ele fala isso, tem um cálculo dele também de manter com ele um poder, inclusive dentro do próprio partido, do PL. Ele mantém também com isso, ao jogar que uma possibilidade dele ainda tentar reverter a ineligibilidade dele, ele também joga com a força dele dentro do partido e com a possibilidade ali de continuar sendo um cabo eleitoral. E, sobretudo, indicar quem vai substituir ele nessa chapa, numa disputa com o presidente Lula em 2026 ou outro nome do PT. Bem, é basicamente isso o cálculo que está sendo feito. Essa semana, Bolsonaro voltou, né, a falar com o Valdemar Costa Neto após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, Caio, essas estratégias estão sendo divididas. Mas tem um ponto, é que eles tentam colocar em Bolsonaro
uma marca ali de Marte. E com o avançar desse julgamento, é isso que eles vão insistir, na tese de perseguição política e de que Bolsonaro é um Marte. Léo, bem brevemente, para a gente encerrar, você vê esse julgamento terminando neste ano ainda, ele impactando ainda assim o debate político e eleitoral em 2026? Não tenho dúvida. Primeiro, vai terminar esse ano. Não sei se vai terminar com o Bolsonaro preso ou o Bolsonaro exilado numa embaixada no exterior, criando uma crise internacional para contaminar e desestabilizar ainda mais o ano que vem. Acho que essa é uma boa possibilidade, né? Mas o fato é que a gente vai provavelmente para uma eleição do ano que vem, né, com o Supremo questionado, né, com a fervura a todo vapor, com uma campanha internacional relacionada ao Bolsonaro, com uma briga enorme sobre essa questão da anistia, que pode chegar no Supremo, com uma eleição para o Senado, né, tendo como pauta impeachment do Supremo Tribunal Federal. Então, essa falta de cuidado político do STF está gerando uma série de consequências que, muito provavelmente, vão levar a uma situação mais difícil do que aquela que eles estão tentando resolver hoje.